Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a temporada de Leão. Então, antes de eu entrar na temporada de Leão propriamente dita, eu vou retomar um pouco a temporada de Câncer. Mas vocês falam assim, mas de novo, temporada de Câncer, né? Sim, por quê? Porque a temporada de Leão vai ter muita coisa acontecendo, muita coisa impactante. E para que ela seja bem aproveitada, é necessário que a gente tenha feito a tarefa de casa lá na temporada de Câncer, que a gente tenha aproveitado da melhor maneira possível. Então, como é que funciona? Quem assistiu o meu vídeo da temporada de Câncer viu que ela foi marcada pelo período de Mercúrio retrógrado em Câncer. E o que esse período de Mercúrio retrógrado em Câncer pediu da gente? Ele pediu que a gente mergulhasse nas nossas emoções, nas nossas conexões, entendeu? Com as pessoas queridas, com os entes queridos, para que a gente causasse uma verdadeira transformação no modo que a gente lida com os nossos entes queridos, entendeu? Com as conexões que a gente tem com os nossos entes queridos. Então, a gente teve, por exemplo, aspectos muito intensos, igual oposições com Plutão em Capricórnio, trígono com Saturno em Peixes e trígono com Netuno em Peixes, né? Então tudo isso estava pedindo para a gente fazer uma grande limpeza no emocional, entendeu? Então questões mal resolvidas com entes queridos, com familiares, né? Esses trânsitos, né? Estavam pedindo para a gente fazer uma verdadeira limpeza, para a gente ir a fundo e resolver de uma vez por todas, né? Para a gente sentir um certo alívio, né, emocional. E para a gente reconstruir com uma base bem mais sólida. Então, tudo aquilo que não estava funcionando, o relacionamento com os entes queridos, as questões mal resolvidas, né, foi um chamado para a gente ir lá, resolver, ressignificar, né, reconstruir. Saturno pedindo para reconstruir, entendeu? Netuno e Plutão pedindo para fazer limpeza e Saturno pedindo para fazer a reconstrução. Então foi basicamente essa tarefa de casa durante a temporada de Câncer. Eu particularmente acho que eu fiz essa tarefa de casa porque, nossa, para mim foi revigorante. Eu estive com os meus entes queridos, resolvi muito dos problemas que há muito tempo não eram resolvidos e estreitei bastante os meus laços com eles, entendeu? E foi muito bom, tive momentos muito agradáveis depois disso. Foi bem assim, prazeroso esse momento. Foi realmente muito revigorante. E, apesar do Mercúrio estar retrógrado, né? Mas aí eu mantive minha paciência, minha calma. Eu estava ciente que todos os atrasos, todos os empecilhos, era por conta do movimento de Mercúrio retrógrado. Então foi mais fácil do que eu imaginava passar por essa temporada de Câncer, né? Então, o recado que fica é o seguinte: se você não aproveitou o período da temporada de Câncer para resolver os seus problemas emocionais, para fazer esse mergulho emocional, resolver questões pendentes com seus entes queridos, fazer essa limpeza e essa reconstrução, ainda dá tempo de fazer essa tarefa de casa. Por quê? Porque mesmo na temporada de Leão, o Mercúrio vai transitar em Câncer durante o seu movimento direto. Porque logo no início da temporada de Leão, Mercúrio retoma seu movimento direto em Câncer lá no iniciozinho, com esse convite de você fazer toda essa transformação profunda, emocional e com as suas conexões, né? Por quê? Porque se você não fizer essa tarefa de casa que o Mercúrio em Câncer pede e que a própria temporada de Câncer pede, você não vai ter o vigor suficiente para enfrentar a temporada de Leão. Porque você precisa chegar energizado na temporada de Leão para fazer o maior proveito dela
e para você aguentar ela, para você estar com energia para fazer o que precisa ser feito e para você desfrutar a temporada de Leão, beleza? Esse é o primeiro recado que eu tenho para dar. Então, se você fez a tarefa de casa, tá de parabéns. Você já está preparado para enfrentar a temporada de Leão. Se você ainda não fez a tarefa de casa, você tem até o dia 27 de agosto, que é o período em que Mercúrio vai transitar por Câncer, para correr atrás do prejuízo, né? Então você vai ter um tempo bem mais curto se você não fez a tarefa de casa, porque você desperdiçou o período em que o Sol e Mercúrio estavam transitando por Câncer, tá? Então esse é o primeiro recado. A temporada de Leão, ela vai começar com um aspecto muito interessante no céu, que a gente vai ter um desenho que quase que vai formar uma estrela de 6 pontas. Então é assim, ó. A gente vai ter Plutão em Capricórnio, Saturno em Peixes, Netuno em Peixes, Urano em Touro, Mercúrio em Câncer, retomando agora o movimento direto, e Marte em Virgem. Daí vai só faltar alguns astros em Ophiuchus para a gente fechar a estrela de 6 pontas. E nesse desenho quase perfeito de estrela de 6 pontas, o mais curioso é que a gente vai ter um triângulo harmônico do elemento Terra, porque a gente vai ter Plutão em Capricórnio, Urano em Touro e Marte em Virgem. Então, primeiro, é muito fluxo de energia no elemento Terra. Muita energia de concretização, de materialização, muita energia de praticidade, de objetividade, né? Então as pessoas vão estar muito voltadas a executar as coisas, colocar elas em prática, a construir mesmo, né? Consolidar tudo aquilo que elas vêm trabalhando durante os últimos tempos. Então as pessoas vão estar muito voltadas a exercer o que tem que ser feito. É isso que as pessoas vão querer fazer. Porque é como se tudo tivesse indo de vento em polpa. A energia agora vai estar fluindo mesmo para que as coisas aconteçam. E ao mesmo tempo, elas vão estar também levando em conta o seu emocional, vão estar bem nutrida, vão ficar mais sensíveis, mais compassivas com os outros, mais intuitiva, né? Só que a gente tem que observar que esse momento da estrela de 6 pontas é como se fosse uma recompensa por tudo aquilo que a gente fez durante a temporada de Câncer, do momento em que Mercúrio estava retrógrado em Câncer. A gente vai estar colhendo os frutos agora com essa estrela, essa quase estrela de 6 pontas, entendeu? Mas junto com essas recompensas vem o quê? Novas lições, novas tarefas de casas para a gente fazer. Por quê? Lembra que por mais que seja uma estrela de 6 pontas que está repleto de aspectos positivos, que a energia está fluindo, está tudo indo em vento em polpa, a gente não deixa de ter duas oposições também. A gente continua tendo uma oposição entre Mercúrio em Câncer e Plutão em Capricórnio, e a gente tem também tem mais outras duas oposições, que é Marte em Virgem com Saturno em Peixes, Marte em Virgem com Netuno em Peixes. Então, qual é a nossa tarefa de casa agora, com essa estrela quase de 6 pontas? Como a gente tende a querer resolver tudo logo muito rápido, de forma muito prática, porque a gente vai estar empolgado de ver as coisas tudo fluindo, então a gente vai querer aproveitar essa onda e já querer resolver tudo de uma vez, né? Entrar na onda e já embarcar nela. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas seguintes coisas. Primeiro, tudo bem, a gente vai querer resolver as coisas de forma muito mais prática, muito mais direta, muito mais objetiva. Só que a gente não pode passar por cima do outro, entendeu? Das necessidades do outro. Então a gente tem que ter compaixão com o nosso próximo. A gente não pode ser egoísta ao ponto de querer resolver tudo que a gente precisa ser feito sem levar em consideração as outras pessoas, a necessidade dos outros, as emoções dos outros. Esse é o primeiro ponto. O
Segundo ponto, a gente também não pode passar por cima das normas e das regras, entendeu? Porque às vezes naquele ímpeto de querer resolver tudo logo de uma vez e aproveitar que as coisas estão fluindo, às vezes a gente vai querer tomar alguns caminhos mais fáceis e não tão legais e que ferem algumas regras, entendeu? Que desobedecem algumas normas e algumas regras. Então tem que tomar cuidado com isso para a gente não colher consequências negativas depois. Então, muito bom aproveitar essa energia que as coisas estão fluindo, mas sem passar por cima do outro e sem desobedecer às normas e às regras. Terceiro ponto. Às vezes a gente vai querer pegar esse embalo para resolver tudo de uma vez, as coisas, e a gente não ouve a nossa própria intuição, as nossas próprias emoções. E é muito sério isso, porque às vezes a gente quer resolver as coisas de forma tão rápida e a gente não para pensar, para meditar um pouco, para ver se a nossa alma quer nos dizer alguma coisa, né? A nossa intuição, se a gente está sentindo de fazer aquilo lá. Então é importante desacelerar um pouquinho, pelo menos para a gente ouvir o que a gente mesmo está sentindo, se a gente está concordando em fazer aquilo ou não, se a gente está confortável em fazer aquilo ou não, ou se tem alguma pequena coisa que desagrada. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é que às vezes a gente pega esse embalo de querer resolver tudo, aproveitar que essa energia está bem fluida, e a gente quer abraçar o mundo, resolver tudo de uma vez, assumir todas as responsabilidades. E aí o que pode acontecer? A gente assume tanta responsabilidade que a gente não dá conta de resolver todas elas. Ou às vezes a gente até dá conta, mas a gente fica muito exausto. Então é um momento que a gente precisa dosar um pouco, exercer as atividades, entendeu? Mas também ter períodos de descanso. A gente tem que dosar essas duas coisas para a gente conseguir aproveitar da melhor maneira possível essa estrela, essa quase estrela de 6 pontas, que é uma energia maravilhosa que a gente tem logo no início da temporada de Leão. Eu tinha comentado que no início da temporada de Leão a gente quase que teria uma estrela de 6 pontas, se não fosse pelo fato de não haver nenhum astro em Ophiuchus. Então, vai ter um espaço vazio ali em Ophiuchus, esperando para ser ativado para completar a estrela de 6 pontas. Então a gente fala que ali naquela região de Ophiuchus tem uma energia latente ali, esperando ser ativada, né? Então o primeiro astro que transitar por ali vai despertar um gatilho naquela região. E essa quase estrela de 6 pontos ela vai ser desfeita ao longo da temporada de Leão. Então lá pelo meio da temporada já não vai existir mais, né? Vai só alguns aspectos de toda essa energia que vai permanecer, mas toda ela por completo não vai mais continuar. Só que o que acontece? No dia 1 de setembro, a Lua ela vai transitar por Ophiuchus. Mas a Lua, ela não é que ela vai ativar com tanta intensidade essa energia latente Ophiuchus, porque o movimento dela é muito rápido, a Lua é muito instável, trabalha as emoções, né? Então a gente vai ter durante 2 dias uma retomada. Então lá para o dia 1 de setembro, 1 e 2 de setembro, a gente vai ter uma retomada dessa energia que a gente teve durante o início da temporada de Leão. Então a gente vai também estar no início de setembro ali, 1, 2 de setembro, com a energia fluindo mais, com as coisas querendo acontecer de forma mais prática e objetiva, né? Tudo aquilo que eu comentei antes. Só que, com um pequeno detalhe, vai ser acrescentada a toda essa energia a temática de Ophiuchus. Então pode ser que a gente tenha que trabalhar alguma dor,
algum aspecto emocional para a gente tentar curar. Ou pode ser que a gente consiga trazer à tona a cura de algo que estava precisando ser curado há muito tempo, solução de algo que há muito tempo não era resolvido. Pode ser que aconteça durante esse dia 1 e 2 de setembro. Só que não vai ser com tanta intensidade, porque a gente só vai ter a energia ativada por completo dessa estrela de 6 pontas no dia 16 de novembro. Então, no dia 1 e 2 de setembro, a gente vai conseguir ter um gostinho do que vai acontecer lá no dia 16 de novembro, que aí sim, essa estrela de 6 pontas vai ser plenamente ativada. E a gente vai estar no final da temporada de Libra. E quando eu for gravar o vídeo da temporada de Libra, eu vou retomar nesse assunto para a gente abordar mais essa energia. Vamos agora falar sobre Mercúrio. Então a gente começa a temporada de Leão com Mercúrio transitando por Câncer, retomando o movimento direto em Câncer. Então é o momento que ainda dá para a gente trabalhar as questões emocionais mal resolvidas. A gente tem até o dia 27 de agosto Mercúrio transitando por Câncer. Depois, Mercúrio vai passar para Leão. E aí o convite é outro. Mercúrio em Leão, ele pede para que a gente analise, para a gente observe quem a gente realmente é. Então, o pedido aqui é para que a gente tenha curiosidade, interesse em a gente estudar nós mesmos, entendeu? A gente observar mais quem a gente realmente quais são os nossos desejos, nossas necessidades, tudo, a nossa personalidade, para a gente se autoconhecer. Ele pede para que a gente se autoconheça. Por quê? Porque quando chegar no dia 14 de setembro, o Mercúrio ele vai fazer uma conjunção com o Sol em Leão. Então, durante essa conjunção, a gente tem que estar bem consciente de quem a gente realmente é, de qual é a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira personalidade, para a gente expressar para o mundo quem a gente é, para a gente levar à tona para o mundo quem a gente é. Eu comentei na temporada de Câncer que durante o movimento retrógrado de Mercúrio em Câncer, não houve uma conjunção entre esses dois astros, entre o Sol e Mercúrio. Então, ou seja, Mercúrio não esteve casime. Só que em Leão, Mercúrio e Sol eles vão estar bem mais próximos. Não vai ser uma conjunção perfeita, mas vai ser uma conjunção próxima o suficiente para a gente considerar que Mercúrio estará sim casime ao Sol. Então, muita coisa à tona da nossa personalidade, da nossa essência, tende a vir à tona no dia 14 de setembro, que já é o final da temporada de Leão. Então, meio que a temporada de Leão, se tratando de Mercúrio, que é a parte da comunicação, da parte com que a gente interage com o mundo e com as pessoas, é sobre esse processo da gente se conhecer. Primeiro, a gente trabalhar o nosso emocional, o nosso íntimo, fazer aquela limpeza, para aí sim a gente poder nos auto-perceber, nos autoconhecer, para a gente ter plena consciência de quem a gente é, da nossa essência, para na culminância do final da temporada de Leão a gente expressar para os outros quem a gente é. Entendeu? A gente comunicar as coisas de forma mais autêntica, mais verdadeira, com mais confiança, entendeu? Então é esse que é o sentido do trânsito de Mercúrio durante a temporada de Leão. E em relação às comunicações, muita coisa que estava escondida, que estava acontecendo durante a temporada de Câncer ali, com Mercúrio retrógrado, agora nessa conjunção de Mercúrio com Sol, vai ser mostrado para todos, entendeu? Vai vir à tona.
É como se o sol jogasse luz, iluminasse e trouxesse a verdade à disposição de todos no final da temporada de Leão, entendeu? Isso pode acontecer a nível pessoal e a nível coletivo. Então estejam preparados que lá para o dia 14 de setembro muita coisa pode vir à tona, muita coisa, muita falcatrua, muita coisa escondida. Eu falei sobre muitos aspectos, muitas energias, e esqueci de falar sobre o principal, que é a energia de leão em si. E a energia de leão é justamente isso. É você saber quem você é, qual é o seu papel no mundo, né? Como você vai trazer luz para as pessoas. Então é importante ter um equilíbrio, né? Você ter consciência do seu valor, mas utilizar essa sua consciência do seu valor para o bem. E não para querer esnobar, para se achar melhor que o outro. Entendeu? Então vamos assumir o nosso valor, a nossa personalidade, a nossa essência, mas em prol do bem do outro. E não para querer esnobar, para querer tudo para si mesmo e nada para os outros, entendeu? Porque o aspecto negativo de leão é o egoísmo, a pessoa ser muito orgulhosa, metida, snob, né? Então é só vocês lembrarem da história do Rei Leão. Aquele leãozinho pequenininho, que ele se achava o rei da cocada toda, né? Que desde pequeno ele já se achava o maioral, né? É igual aquele desenho do gato se olhando no espelho e se vendo um verdadeiro leão, né? Então a gente tem que ter a consciência de que a gente não é mais do que ninguém. A gente tem a nossa luz própria, a gente é único, a gente é importante, mas todos são importantes. Não é só a gente. E, e que a gente precisa aprender também. A gente tem que ser humilde o suficiente para saber que a gente tem muito que aprender, muito que crescer, muito que evoluir. E dependendo determinadas coisas, a gente só vai poder exercer, a gente só vai estar capacitado para exercer se a gente tiver atingido um determinado nível de maturidade, um determinado nível de maestria. Então, igual a história do Rei Leão nos conta, aquele leãozinho lá pequeno não era capaz de enfrentar as hienas, entendeu? E aí, o que a história do Rei Leão nos contou depois? Aquele leãozinho, ele sentiu o impacto de que ele realmente não era capaz ainda, quando ele era pequeno. Então, todo aquele snobismo, aquele egoísmo que ele tinha, caiu por terra abaixo quando ele percebeu que ele não era aquilo tudo que ele achava que era. Mas, com o tempo, ele foi crescendo. E ele não se deu conta que ele mudou, que de determinado ponto ele já era capaz de enfrentar as hienas, mas ele não se deu conta disso. Ele ainda se achava aquele leãozinho pequenininho e defeso. Então é a mesma coisa que a gente tem que ter, a mesma consciência que a gente tem que ter na temporada de Leão. A gente precisa saber o nosso lugar, ter consciência de nós mesmos. Às vezes no passado a gente achava que a gente era capaz de alguma coisa e a gente se frustrou e viu que ainda não estava preparado. Mas às vezes a gente não se deu conta que no momento atual a gente já é capaz de enfrentar certos desafios que antes a gente não era capaz. E que às vezes a gente está muito parado no tempo e a gente está dando bobeira, que a gente poderia estar fazendo mais do que a gente está fazendo agora, entendeu? É um pouco sobre isso também. Então, quando o Rei Leão ficava lá com o Timão e Pumba, ficava levando aquela vida lá muito confortável e não enfrentando os desafios que cabiam a ele, está simbolizando também o outro lado de Leão. É como se fosse uma sombra. O inverso, né, da energia de Leão é quando você se sente
subestimado, incapaz, você não tem aquele vigor, aquele ânimo para resolver nada, quer ficar só na zona de conforto, né? Então a gente nem pode ser snob ao ponto de achar que a gente dá conta de tudo, que a gente é o melhor em tudo, mas também a gente nem pode ser tão acomodado de achar que a gente não dá conta de nada também. A gente tem que ter uma autopercepção aguçada para a gente saber qual é o nosso lugar, até onde a gente consegue ir, para a gente se colocar adequadamente no nosso papel, na nossa situação, entendeu? Então é isso que a história do Rei Leão quis trazer pra gente, né? Conheça quem você é. Então é sobre isso. Aí o final termina com o Rei Leão tomando a consciência de quem ele realmente era, que ele era capaz sim de enfrentar as hienas. Ele enfrenta e ele assume o posto dele, que é ser o Rei Leão, né? Então, em que parte da sua vida você precisa enfrentar desafios, vencer os obstáculos e assumir sua posição de leão? Então, é sobre isso que a energia de leão fala. E é bem interessante, por quê? Porque durante essa temporada de leão, o próprio Sol em leão vai fazer uma quadratura com Urano. E durante essa quadratura, pode ser que surja alguns obstáculos para a gente ultrapassar, alguns imprevistos. Urano está em touro, né? Então provavelmente esses imprevistos, esses obstáculos vão estar relacionados com algo material, com a matéria. Então pode ser falta de recursos, falta de dinheiro. Às vezes você até tem o dinheiro, mas aí na situação em que você está não tem o recurso, entendeu? Então, vamos supor que você queira ter algum momento de lazer, né? E tá faltando dinheiro, tá faltando recurso. Você vai ter que ser criativo para você conseguir fazer o que você gostaria de uma outra maneira. Ou talvez não fazer exatamente aquilo que você queria, mas fazer algo análogo, entendeu? Então pode ser que no meados dessa temporada de Leão surjam alguns obstáculos, alguns imprevistos nesse sentido, que você tem que ser um pouco mais flexível, mais maleável, criativo e contornar a situação de uma outra maneira. Você não vai deixar de ter os seus momentos de lazer, porque a temporada de Leão ela é propícia para hobbies, para lazeres, para descontração, né? Mas às vezes você vai ter que ser um pouco mais flexível, ser um pouco mais criativo, entendeu? E ver outras maneiras, sair um pouco da caixinha para você conseguir desfrutar os momentos de lazer. Ora, vamos falar um pouco de Vênus, porque tem muita coisa interessante também relacionada a Vênus que vai acontecer nessa temporada de Leão. Então, primeira coisa, a temporada de Leão já começa com uma conjunção entre Vênus e Júpiter. Então, o começo da temporada de Leão também é o começo do novo ciclo Vênus-Júpiter. Então, Vênus fazendo uma conjunção a Júpiter em Gêmeos. Então, é um período que pede com que a gente amplie a nossa consciência em relação ao modo com que a gente percebe a matéria. Ou seja, a gente amplia a nossa consciência em relação daquilo que a gente gosta, quais são os nossos gostos, qual é a nossa, qual é o nosso estilo musical favorito, sabe? Quais são as nossas comidas favoritas, nosso estilo visual favorito, tudo isso, entendeu? É o momento para a gente ter uma ampliação. Então a gente já tem as nossas preferências, entendeu? Porque Vênus fala sobre a percepção material, né, da matéria, mas como ela está fazendo uma conjunção a Júpiter, está abrindo um novo ciclo, ela está pedindo para que a gente amplie a nossa consciência a respeito disso, entendeu? Até porque
essa conjunção está acontecendo no signo de Gêmeos. E Gêmeos, ele fala muito dessa coisa de diversidade, de variedade. Então, o convite é o seguinte: vamos experimentar várias coisas, vamos testar coisas diferentes, coisas novas. Tem muita coisa surgindo na atualidade, muita coisa nova, interessante, diferente. Vamos experimentar, né? Vamos testar para a gente aprimorar um pouco mais o nosso senso estético, as nossas preferências, nossos gostos, né? Tudo isso. Então, por exemplo, tentar usar roupas novas, melhores, novos, tentar ter um visual diferente, experimentar coisas novas, gente. É isso que o momento pede. Esse novo ciclo Vênus-Júpiter é o convite para que a gente dê uma mudança, não necessariamente uma mudança, mas para a gente acrescente mais coisas, esse leque de coisas que a gente gosta. E não só as coisas que a gente gosta, para a gente ter uma percepção maior daquilo que a gente também não gosta, né? Então, conforme a gente for experimentando e testando, a gente pode falar, oh, isso eu gosto. Não, isso daqui eu já não gosto muito por causa disso, 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 entendeu? Não, isso aqui não é legal, não dá certo com isso. Não tem a ver comigo, eu já sei que não gosto. Ah, isso daqui dá super certo, tem a acrescentar. Então é o convite. Essa energia de Vênus e Júpiter em Gêmeos é o convite para isso, entendeu? Para a gente testar várias coisas, diversidade mesmo, e para a gente começar a selecionar aquilo que a gente gosta e não gosta, né? Então o foco durante esse início de temporada de Leão é para isso, está muito propenso para isso, né? Então eu já diria logo, vamos lá, vamos tentar mudar um pouco o visual, sabe, sair mais, né, experimentar coisas novas, né, tá muito propenso para isso. É um momento de autodescoberta. E depois que Vênus transitar por Gêmeos, no dia 24 de agosto, ela vai ingressar em Câncer. E é tão engraçado que é exatamente esse dia 24 de agosto é o Odo Borododó da temporada de Leão. Porque vai ser o momento em que Vênus faz oposição a Plutão em Capricórnio, Vênus faz um trígono a Saturno, um trígono a Netuno, e é nesse dia também em que o Sol vai fazer a quadratura exata com Urano, né? Então, quando Vênus ingressa em Câncer, aí a temática já é outra. Hein? A temática agora já tem a ver com as nossas conexões emocionais, né? Então é o convite para a gente ver como é que a gente se sente usando aquelas coisas. Então, às vezes, achei isso muito legal. Mas, será que eu sinto bem com isso? E também pode trazer à tona questões de relacionamento afetivo. É muito propenso a isso também, porque aí já vai, Vênus em Câncer já cai para um lado mais emocional, mais acolhedor, né? Aquela energia mais do elemento água, dos sentimentos, das emoções, das conexões, entendeu? E como tem Plutão ali envolvido, pede para a gente fazer um grande mergulho mesmo, para a gente rever valores familiares, que às vezes a gente achava que gostava de alguma coisa, é o momento da gente rever se a gente realmente gosta ou não, se tem algum tipo de padrão familiar que a gente obedecia às cegas, se não é momento de a gente reavaliar, de ressignificar por conta dessa energia transformadora de Plutão, para a gente reestruturar, né? Então, tipo, eu experimentei várias coisas ali no período em que Vênus estava em Gêmeos. Agora, Vênus entrou em Câncer. Vamos dar um significado para isso? Vamos tentar estruturar as nossas preferências, né? Tentar organizar aquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, parar para refletir um pouco a respeito disso. Refletir se a gente realmente gosta das coisas, entendeu? Porque às vezes a gente gostava por influência familiar, por influência de uma pessoa que a gente considerava muito.
Ou talvez a gente não gostava por influência familiar também, entendeu? Tem tudo isso. Então, o período de 24 de agosto até o dia 10 de setembro, que é o período que Vênus vai estar transitando por Câncer, está muito propenso para a gente fazer essa reavaliação, para a gente mergulhar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, para a gente refletir um pouco aquilo que a gente gosta para ver se não tem alguma influência externa, principalmente familiar ou alguma questão emocional, algum apego. Talvez é algo que a gente projetou por estar relacionado com alguém que a gente gosta muito, entendeu? Então a tônica para o período de Vênus em Câncer é essa. Porque depois, no dia 10 de setembro, Vênus vai ingressar em Leão. E aí, depois da gente ter feito toda essa limpeza dos nossos gostos, da maneira que a gente percebe a matéria relacionado às nossas emoções e às nossas conexões, aí Vênus em Leão convida o quê? Para a gente tentar entender o que a gente realmente gosta. Então, para a gente mergulhar na nossa personalidade, na nossa essência e ver aquilo que a gente de fato gosta, entendeu? Que de fato é, nos preenche, faz sentido pra gente, que de fato traz prazer pra gente, né? Que a gente de fato gosta de experimentar aqui na matéria. Então, a partir do dia 10 de setembro, que já está encaminhando para o final da temporada de Leão, né? É esse o convite que Vênus em Leão vai trazer pra gente. Pois, lá pela temporada de Virgem, quando Vênus tiver ingressado bastante em Leão, aí o convite vai ser para a gente manifestar para o mundo os nossos gostos pessoais, entendeu? As nossas preferências. Tranquilo? Então, foram as minhas previsões para a temporada de Leão. Essa foi a minha análise das energias que a gente vai enfrentar ao longo dessa temporada. E eu espero que vocês possam aproveitar essa temporada de Leão da melhor maneira possível. Depois vocês voltam e me contam como é que foi, tá? Então eu vejo vocês no próximo vídeo.